Capítulo 21. Localização. Saída de Naminokuni. O sol batia na Naminokuni bem alto no céu, uma clara referência de que é meio-dia. Na saída da pequena vila está o time 7, bem. O que sobrou dele, à frente dos Genmins de Konoha estão todos os moradores do País das Ondas, Tazuna. Fiquei surpreso que eles foram embora de repente. Disse com sinceridade, desde quando a equipe planejava se retirar da vila de pescadores naquele mesmo dia às 7 da manhã, não sei, espero que tenham saído imediatamente. Naruto. Bem, acontece que a missão acabou e devemos reportar a situação para a aldeia, já que não reportamos há mais de uma semana e teremos que explicar sobre Kakashi. Disse ele, dando algumas informações para que o velho entendesse e não tentasse mais mantê-los na pequena vila. Ele queria, não. Ele está mais do que ansioso para chegar a Konoha e começar a mexer os pauzinhos. Tazuna. Entendo. Acho que essa é a despedida, ele disse enquanto coçava a nuca, e todos os aldeões viram melhor exceto pelo Tsunami. Eles tiveram contato com a nuca, algo que fez Naruto sorrir mentalmente e pelo canto do olho ele viu duas silhuetas nas árvores que ele conhecia. Tazuna. Mas antes de ir, garoto, quero que você fique com isso. Disse ele entregando-lhe uma caixa e um isqueiro. O curioso é que os dois objetos são feitos de ouro e que tanto a caixinha quanto o isqueiro tinham um símbolo que ele conhece, o símbolo do Uzumaki Clan. Naruto. Mas o quê? Perguntou um pouco surpreso enquanto segurava os objetos entregues, reconhecendo a caixinha como uma caixa para guardar cigarros e o isqueiro parecia antigo mas tinha um estilo sofisticado. Tazuna. Veja bem, um dia quando eu era apenas um pirralho, um grupo de pessoas ruivas veio até a aldeia. Bem, o problema é que esses objetos me foram dados pelo líder deles como uma missão para entregá-los para o Uzumaki, o que vai mudar o mundo. E bem, você é um Uzumaki e algo me diz que é a você que aquele homem estava se referindo. Se não me engano o nome dele era Ashina Uzumaki. Ele disse fazendo os olhos de Naruto se abrirem ligeiramente quando souberam quem era aquele homem. Ashina Uzumaki, o Uzukage, o Uzumaki mais forte que existia, o pai de Mito Uzumaki, e também o pai do pai de Mito. Sua mãe, Kushina Uzumaki. Resumindo, aquele homem era seu bisavô e seu ancestral, mas algo que deixou Naruto curioso foi como seu ancestral sabia de sua existência e de seu objetivo mesmo décadas atrás, era uma consistência, certo? Ou se de alguma forma ele sabia de sua chegada, o que realmente aconteceu com seu clã. A verdade é que ele não sabia a verdade sobre seu clã, pois na verdade quando ele comia no submundo seu pai Lúcifer e o próprio Beelzebub de vez em quando lhe davam alguns elogios ao seu clã. O que eram eles? Jin. Certo Uzumaki. E o que aconteceu com ele? Embora ele soubesse que Uzushu foi atacado por Iva, como Ikiri pelo apoio de algumas aldeias menores, mas algo lhe dizia que Konoha não tinha as mãos limpas nesse assunto, ou melhor, Hiruzen Sarutobi não tinha as mãos limpas. Já que lhe parecia estranho que na era atual em Konoha o clã Uzumaki não seja conhecido. Espere. Na era atual os clãs fundadores de Konoha praticamente não existem mais, e todos destes foram concluídos enquanto Hiruzen Sarutobi estava no comando de Konoha. A mandíbula de Naruto se apertou de raiva quando ele percebeu esse detalhe. Aquele velho maldito, ele vai pagar a cada um deles e fará isso com sangue e gritos de agonia, e ele ia aproveitar. Tazuna. Bem, isso é tudo, e obrigado mais uma vez Naruto-sama, ele disse respeitosamente, chamando a atenção de Naruto. Aparentemente o selo teve o efeito de seu povo conhecer seu lugar e falar com ele como deveria. Naruto. Claro, Tsunami. Bom, estamos indo embora, a mulher disse calmamente enquanto abraçava o braço de Naruto como se nada tivesse acontecido. E o mais surpreendente foi que Tazuna e Inari apenas balançaram a cabeça em afirmação como se já soubessem, sim. Naruto teria que verificar aquele selo com cuidado, mas ele faria isso em outra hora. Naruto, vá com Aku-chan e Graifia-chan. Ele ordenou à sua esposa que fizesse o que o Uzumaki disse e foi até onde as duas mulheres a esperavam com calma, obviamente escondido de olhares indesejados como o do time 7 ou melhor, dos olhos do patético Uchiha. Naruto não disse mais nada e foi para sua equipe. Naruto, vamos. Ele ordenou, mas sempre havia uma pessoa estúpida que queria agir de maneira legal.
Sasuke, não me dê ordens, plebeu maldito, não esqueça que você foi o último morto da turma, disse ele com arrogância, tentando fazer Uzumaki ficar mal na frente de todos os moradores de Nami no Kune, já que ele não gostava nada dele pois todos elogiavam o perdedor e não ele, um Uchiha de elite. Naruto, cale a boca cachorro e observe suas palavras diante de mim, disse ele em tom perigoso, fazendo todos estremecerem. Sasuke, seu idiota, Sakura. Sasuke, feche sua boca para você calar a boca. Cada minuto que perdemos por causa de suas birras nos deixa ainda mais atrasados em chegar a Konoha, disse ele surpreendendo Uchiha e chamando a atenção do demônio Uzumaki. Sasuke permaneceu em silêncio, não porque lhe disseram isso, mas porque ele é uma elite e não deveria se rebaixar a conversar com as pessoas inúteis de sua equipe, segundo ele. Sem nenhum outro inconveniente, o time 7 seguiu para Konoha. No ritmo de Genin, eles levariam cerca de 6 horas para chegar, estima-se que eles estariam em Konoha no máximo às 7 da tarde. Mais tarde naquele dia, o time 7 se aproximou dos portões de Konoha depois de algumas horas. Outros pararam no caminho para descansar um pouco. A equipe Genin seguiu em frente sem parar nem um pouco no caminho. O destino deles era a Torre Hokage e eles também queriam ir para suas respectivas casas. Izumo e Kotetsu observaram 2 membros do time 7 passarem junto com uma ruiva que na verdade os intimidou, mas eles se perguntaram onde estava Kakashi e o Gaki que os deixaram sem dinheiro por pouco mais de uma semana. Em um local próximo ao muro que protege a frente de Konoha estão 3 mulheres. Ako, não acredito que foi tão fácil entrar na aldeia supostamente mais forte, disse a mulher de cabelos negros, ainda incrédula com a facilidade que tinha sido entrar na aldeia. Grafia, devo confessar que esperava mais dificuldade para passar, disse ela com seu tom de voz habitual. Tsunami não disse nada, mas ela concordou com as mulheres mais jovens, elas literalmente simplesmente pularam um muro como se não fosse nada. Droga. Eles até foram atrasados porque ela não sabia andar em superfícies verticais planas ou voar como Grafia fazia com suas asas de demônio. As mulheres mais novas apenas acenaram com a mais velha e seguiram em direção ao apartamento de Naruto. Obviamente elas tiveram que ir para as sombras para se esconder, elas não precisavam chamar a atenção. O time 7 está na porta do Hokage, aguardando sua aprovação para entrar no escritório. Vai em frente. Com a aprovação do velho macaco, a equipe entrou no escritório. Hiruzen observou calmamente enquanto o time 7 entrava em seu escritório. A primeira foi Sakura que se curvou, o segundo foi Sasuke que apenas acenou com a cabeça, mas os olhos do velho Sarutobi se arregalaram de surpresa e medo quando viu um jovem alto, de cabelos ruivos e vestindo um smoking preto que à primeira vista parecia muito caro, mas o velho se forçou a manter a compostura sob controle, mas sua curiosidade foi despertada quando ele não viu Kakashi entrar. Hiruzen, bem-vindo time 7. Ele cumprimentou com um sorriso amigável e estava prestes a falar novamente quando foi interrompido. Naruto, Kakashi está morto. Ele disse calmamente enquanto brincava com o isqueiro. Os olhos de Hiruzen se arregalaram de surpresa ao ouvir tal notícia e ele assistiu com certa tristeza enquanto Uzumaki tirava um pergaminho de onde veio o cadáver do Jounin. Hiruzen, oh, meu Deus, ele disse olhando tristemente para o cadáver. Naruto, sim, que triste, ele disse parcialmente triste, mas todos detectaram alguma zombaria no tom usado pelo ruivo, fazendo Hiruzen franzir a testa. Nos últimos 40 minutos Sakura descreveu a missão por ordem do Hokage. Hokage que nunca tirou os olhos de Naruto que apenas o ignorou. Sakura, foi isso que Hokage-sama aconteceu. Término de contar. Hiruzen, obrigado Aruno. E Naruto-kun, qual o motivo da sua mudança? Ele perguntou em tom amigável. Claro que isso foi apenas um movimento que ele fez para conseguir informações, embora ele já tivesse uma ideia da mudança do Uzumaki e não tenha gostado. Essa mudança poderia fazê-lo perder todos os seus planos junto com os de seus cúmplices. O Uzumaki olhou calmamente para o Hokage, mas por dentro ele estava rindo alto quando viu a patética tentativa de jogo mental. Naruto, minha mudança? Bem, eu tive a mesma dúvida, aconteceu da noite para o dia e não tenho ideia do que aconteceu comigo. Você sabe alguma coisa sobre minha mudança?
Pergunto fingindo ignorância. A velha mandíbula do Sarutobi se apertou, apertando a caixa de raiva ao ouvir tal resposta. Apenas essas palavras o colocaram contra suas costas e contra a parede. O Sandai Miyokage sabia perfeitamente que se dissesse que a mudança se devia aos genes do Uzumaki, isso levaria à dúvida do Uzumaki e portanto à investigação do Uzumaki e através do encontro do Uzushio e da descoberta daquele lugar como bem. Havia a herança Uzumaki, e essa mesma herança levaria aos territórios Uzumaki, e entre eles estava um quarto de Konoha. E se isso fosse conhecido era perigoso, já que nos últimos anos essas terras estavam sendo usadas sem autorização e sem pagar impostos. E ele sabia perfeitamente bem que a soma de toda a evasão fiscal dos últimos anos só poderia ser paga abrindo mão de Konoha inteira como ele pagou, algo que ele não desistiria. Konoha era dele. Foi só fazer. Vá para sua vila. Mas a raiva do velho Sarutobi só aumentou quando ele não viu a bandana ninja de Naruto em nenhum momento ou lugar. Quem esse pirralho pensava que era? Isso foi algum tipo de insulto. Arma sua, o que ele achou? Naruto só pôde assistir com diversão enquanto o velho macaco Hokage queimava de raiva e até espuma saía de sua boca. Os outros dois membros do time 7 viram isso confusos e um tanto amedrontados, já que o Hokage estava deixando escapar seu instinto assassino, deixando-os desconfortáveis e nervosos. Naruto, precisa de mais alguma coisa ou posso ir embora agora? Perguntou em tom arrogante e desafiador. Os pecados de seu pai estavam se tornando presentes, orgulho e raiva. Hiruzen, não, isso é tudo, você pode ir embora. Disse ele num tom calmo e amigável. O velho viu como a garota Aruno se curvou em respeito. Oshi abaixou um pouco a cabeça, mas... O Uzumaki não abaixou a cabeça, na verdade ele tinha colocado com as mãos nos bolsos da calça e levantando a testa olhando para baixo. Ele estava olhando para ele de cima. Isso foi tanto um insulto quanto se ele tivesse cuspido na cara dele. Sem mais delongas, o time 7 deixou o escritório do Hokage, deixando o cadáver de Kakashi no chão. Assim que Sasuke fechou a porta do escritório do Hokage, o rugido foi ouvido lá dentro, para a diversão do Uzumaki que, graças à sua audição demoníaca super desenvolvida, podia ouvir claramente as ofensas contra ele. Assim que o time 7 deixou a Torre Hokage, os membros do referido time se despediram em seu próprio estilo e seguiram caminhos separados. Naruto subiu calmamente as escadas do prédio onde mora depois de caminhar até aqui, embora tenha feito algumas paradas em algumas lojas para comprar alguns cigarros que colocou na caixa dourada e também comprar alguns móveis que ele havia selado em alguns pergaminhos e comida. Ele não ia deixar suas esposas dormirem desconfortavelmente. O Uzumaki abriu a porta de seu apartamento e foi recebido por uma Graifia que o esperava prestativamente. Graifia. Bem-vindo Naruto-sama. Saudação à empregada. Naruto. Olá Graifia-chan. Ele cumprimentou em um tom brincalhão, mas devido ao seu lado demoníaco era um tom sombrio e brincalhão. A empregada corou ao ouvir o modo como seu mestre disse seu nome, mas ela limpou esses pensamentos para ajudar seu mestre com os pergaminhos. Quando Uzumaki entrou completamente no apartamento, viu, surpreso, como ele parecia 10 vezes maior. Naruto. Isso? Perguntou a empregada. Graifia. Usei runas mágicas espaciais para ampliar a casa. Por fora ela tem o mesmo tamanho, mas quando você entra no tamanho real ela fica visível. Relatou a empregada, surpreendendo um pouco o Uzumaki. E por algum motivo ele já tinha uma ideia do porquê das ações do selo. Aparentemente a garota de cabelos grisalhos teve algo a ver com isso. Naruto. Eu entendo. Ele disse enquanto observava sua esposa acuir até ele pegar os pergaminhos e depois tirar o conteúdo e começar a mobiliar com a ajuda do Tsunami. Quando Uzumaki estava prestes a ajudar suas esposas, ele foi parado por Graifia que aparentemente queria lhe mostrar algo. A empregada de cabelos grisalhos o guiou por alguns corredores da casa até chegar a uma porta normal, mas quando ele abriu a porta, o normal acabou já que dentro do quarto era apenas um espaço em branco. Eu não vi fim, Graifia. Esta sala está conectada ao vazio. Resumindo, esta sala não tem fim. O tempo corre 2 vezes mais devagar lá dentro do que fora dela. Então uma semana aqui fora são 2 semanas lá dentro. Este lugar é o seu novo campo de treinamento Naruto-sama. Informou surpreendendo Uzumaki, que ficou atordoado com o que o Lucifuge disse. Naruto. Nossa, nesse caso temos que liberá-lo o mais rápido possível. Se o que aqueles shinobi estavam falando no supermercado for verdade, os exames Chunin começarão em 1 mês. Ele disse para ele mesmo.
Sim, eu iria gostar de tudo isso, Naruto. Mas por enquanto vamos jantar, disse ele abraçando a cintura da empregada que corou, mas não sei. Enquanto eles se dirigiam para a cozinha preparar o jantar, enquanto Naruto fazia clones que vão cuidar disso da remodelação do apartamento, um mês para o início dos exames Chunin, um mês que, graças a uma sala, são 2 meses para se preparar para Naruto, que não ia perder um minuto sequer. Sem ninguém sabia, ele estava preparado para trazer destruição a todos os mundos conhecidos e desconhecidos. Fim do capítulo 21. Capítulo 22, localização, Konoha. Um mês foi o tempo que Naruto teve que treinar para os exames Chunin, um mês que passou em um piscar de olhos. Naruto não perdeu um minuto e treinou até desmaiar de exaustão, um mês em que ele ficou preso na sala de treinamento o tempo todo, que por motivos óbvios para Uzumaki foram na verdade 2 meses. Nesses 2 meses Naruto não saiu de seu apartamento e treinou. Relativamente o tempo favoreceu usar ninjutsu sem a necessidade de posições de mãos e chegou ao ponto de manipular a magia no modo básico, mas descobriu que assim como suas reservas de chakra, suas reservas mágicas também são monstruosas. A ponto de quase parecer infinito, seu conhecimento aumentou exponencialmente. Seu Fuinjutsu, isso não pode ser dito. O mesmo com Taijutsu e Kinjutsu. Em poucas palavras, a agenda de Naruto se resumia em treinar, comer e dormir. Bem, dormir não era exatamente isso, pois se ele não estivesse treinando, ele estava transando com suas esposas. Sexo que Graifia fez. Ela se envolveu e deflorou quando presenciou uma cena que a excitou, e Uzumaki não hesitou em cravar os dentes no diabo e transformá-la em uma de suas esposas, mas ela não foi a única desde que uma certa morena que fazia um ramen de casa para a casa do demônio acabou sendo profanada por um Uzumaki que entrou em crise do pecado da luxúria. Naruto também notou que seu inquilino estava começando a acordar. Talvez daqui a alguns dias ele acorde de seu sono. Aparentemente ele Kyuubi estava sem energia, algo estranho sendo uma criatura composta de chakra. Uzumaki clareou seus pensamentos, já que precisava se levantar e ir se encontrar com sua equipe para participar dos exames. Aquela equipe nem se preocupou em vir visitá-lo, algo estranho já que ele imaginou a paranoia do Sarutobi e era estranho para ele não ter enviado um Jounin Sensei para ser seu observador, que o manteria sob sua mira o tempo todo e reportaria ao Hokage. Uzumaki saiu da cama silenciosamente para não acordar suas esposas. Sim, que noite ontem à noite. Ei. Depois de tomar banho, vestir-se e tomar café da manhã, Uzumaki saiu de casa em direção ao campo de treinamento número 7, depois de uma caminhada tranquila pela vila. Enquanto se dirigia ao campo fumando um cigarro, atraindo a atenção de todos, seja por causa de suas roupas um tanto estranhas para os moradores, com calças militares camufladas verdes feitas de material de lycra, permitindo-lhe mover-se confortavelmente, tênis branco. No final ele achou o calçado muito mais confortável que as sandálias ninja, e vestindo uma camiseta preta de lycra sem mangas, que não deixava nada para a imaginação, já que era apenas mudar a cor da camisa com a cor da pele do Uzumaki, e praticamente dava para vê-lo sem camisa. Mas obviamente os olhares não tardaram a chegar, olhares de ódio, desconforto e até medo por parte dos homens, e por parte das mulheres só foi descrito como desejo de flor de lótus. Algo que o deixou curioso foi que quando o sistema ia iniciar seu treinamento, saiu um comunicado dizendo que ele ainda não conseguiu entrar no sistema. Em poucas palavras, ele estava sozinho com suas habilidades, que eram mais que suficientes, pois embora o sistema o ajudasse muito, ele não dependia dele. Ele sabia que sem a ajuda do sistema no início seu corpo não teria sido capaz de resistir à implantação dos genes demoníacos e possivelmente nunca teria despertado seus genes Uzumaki. Naruto observou com curiosidade enquanto sua equipe estava presente no campo de treinamento e na frente deles estava um homem com uniforme shinobi de Konoha com cabelos castanhos e uma bandana ninja semelhante à do Midaime Hokage. Então você chegou, Uzumaki Naruto. O homem disse calmamente. Naruto, sim, quem é você? Perguntou cautelosamente, já que sabia que esse cara foi enviado pelo velho macaco. Ah, desculpe meus modos, meu nome é Yamato. O agora chamado Yamato foi apresentado. Naruto, eu entendo. Disse ele desinteressadamente, trazendo uma gota de suor aos presentes. Yamato, bom, como você ficou um mês sem aparecer, você não deve saber que eu os inscrevi para os exames Chunin. Agora eles deveriam ir para a academia fazer o primeiro exame. Informou fazendo os genins acenarem com a cabeça em confirmação.
Sem mais nada a dizer, Yamato partiu em Chunsin, deixando os genins sozinhos. Sasuke, vou sozinho, disse sério, embora nenhum dos dois presentes prestasse atenção nele, fazendo com que o Uchiha se irritasse e saísse resmungando. O Uzumaki e Aruno não disseram nada e começaram a caminhar para a academia de Konoha. Depois de caminharem por um tempo em um silêncio confortável, os genins pararam quando viram um garoto com um grande lenço colidir com um jovem de talvez 14 ou 15 anos que usava um macacão preto de corpo inteiro que lhe dava a aparência de um gato. Mas enquanto Sakura observava o garoto mais velho abruptamente pegar o garoto para bater nele por esbarrar nele e não se desculpar, Naruto olhou para uma linda loira parada atrás do garoto de preto. Ei! Solte Konohamaru, gritou uma das crianças que aparentemente era amiga do garoto que usava lenço. Não, esse pirralho me choca e tem a coragem de gritar coisas idiotas comigo, sibilou o do macaco preto, porque de fato isso tinha acontecido. O menino, ao invés de se desculpar ou algo assim, começou a gritar coisas estúpidas com ele como se fosse uma grande coisa quando era ele quem estava correndo sem perceber e esbarrou nele. Então, não, ele daria uma lição nele então que ele aprenda boas maneiras e um pouco de respeito pelos mais velhos. Pare de incomodar o Kankuro, você sabe perfeitamente que se fizermos ele esperar, ele vai ficar chateado conosco. O loiro repreendeu, fazendo o garoto estremecer ao mencionar aquela pessoa. Kankuro, não se preocupe Temari, vou terminar isso rápido e depois nos encontraremos com ele. Ele disse calmamente enquanto erguia o punho para acertar o pirralho. Naruto. Aparentemente eles estão falando de alguém bastante interessante. A voz de Naruto soava carregada de diversão e curiosidade. Quando todos se viraram para ver quem falava, houve reações diferentes. As duas crianças ficaram um pouco assustadas ao ver o jovem assustador. Kankuro olhou curioso para o ruivo, mas também havia nervosismo em seus olhos. Mas por outro lado tinha a loira, que olhava com um grande rubor para um ruivo tão lindo, enquanto a garota olhava com espanto e um pouco corada para o Uzumaki. Todos assistiram enquanto o Uzumaki se aproximava de Kankuro e Konohamaru. Kankuro, ei, qual é o problema? Ele disse um pouco receoso, já que esse cara deu a ele uma presença que lembrava seu irmão mais novo e a cor do cabelo não ajudava. Mas quando Kankuro ia falar novamente, viu curioso como o Uzumaki simplesmente passava sem parar, e então percebeu que o alvo do ruivo era sua irmã, Naruto. Olá! Ele cumprimentou em tom brincalhão enquanto encarava Temari corada. O Uzumaki havia se inclinado, deixando seu rosto bem próximo ao de Temari. Temari, olá! Ela disse em tom de flerte. Nossa, ela gostou dessa ruiva gostosa. Naruto. Pelo que vejo você é de Suna, o que significa que você está aqui para os exames Chunin. Isso é bom. Ele disse olhando para a bandana ninja do loiro. Temari. Sim, isso mesmo, eu sou de Suna. Meu nome é Sabaku no Temari e o cara maquiado é Sabaku no Kankuro, e por que você diz que é bom eu ser de Suna? Ele se apresentou para ela e seu irmão mais novo, embora ela tenha recebido um isso é pintura de guerra de Kankuro quando falou sobre a maquiagem. Naruto. Não quero dizer que seja de Suna, mas que você participe dos exames Chunin, pois isso significa que você estará em Konoha por alguns dias e isso é bom, já que podemos nos encontrar um dia para sair para comer alguma coisa. Ele disse em tom de paquera, fazendo a loira corar ainda. Mas ao entender que a ruiva estava convidando para um encontro, quando Temari ia responder alguma coisa, ela ouviu Kankuro soltar um gemido de dor e ao vê-lo percebeu que ele segurava uma das mãos, enquanto o garoto agora estava sentado no chão e Kankuro olhava para um galho de uma árvore. Quando a loira olhou para o galho, notou um corvo olhando para todos com arrogância, mas o que ela viu de melhor a deixou imediatamente tensa. Sasuke. Vejo que ele chegou na hora certa, disse ele com orgulho, acreditando que havia feito Naruto de bobo ao fazer o de macacão preto soltar o pirralho, já que o Uzumaki foi covarde o suficiente para evitar a situação e seu ego aumentou quando ele viu os olhares assustados daqueles de Suna em sua direção. Segundo ele, Naruto, viu? Você já despertou o Sharingan? Ele perguntou como uma zombaria sombria, fazendo o Uchiha o encarar, pois quando ele estava prestes a despertar o Sharingan Zabuza o nocauteou e portanto o interrompeu ou acordou. Naruto, você é interessante, ele disse olhando para o galho da árvore fazendo o Uchiha sorrir.
Você também é interessante. Uma voz fria soou atrás de Sasuke, que abriu os olhos em estado de choque, já que não sabia que alguém estava atrás dele. Uchiha rapidamente pulou no chão para fugir de quem estava atrás dele. Quando ele caiu no chão e olhou para o galho, ele notou uma ruiva baixinha com grandes círculos sob os olhos e um kanji para amor em seus olhos. Testa, Kankuro. Gaara, o irmão do meio do Sabaku sussurrou assustado. Gaara, Kankuro, cale a boca, ou eu mato você. Alertou perigosamente, fazendo o citado dar um passo asiático para trás. Gaara, qual é o seu nome? Pergunto ao ruivo mais alto. Naruto. Ele me chamou Naruto Uzumaki Lucifer. Ele se apresentou, surpreendendo Temari ao reconhecer aquele nome da cartela de bingo na seção Rank S, mas a apresentação chamou a atenção dos genins do time 7, já que eles não sabiam de onde veio o Lucifer. Gaara, Naruto Uzumaki Lucifer, você prova minha existência. Ele disse deixando escapar sua sede de sangue, fazendo todos começarem a suar, todos menos Naruto, que olhou divertido para o ruivo mais baixo. Naruto. Ah, sinto muito por você, mas eu não sou material de sacrifício. Ele disse com uma voz muito sombria enquanto estendia a mão para agarrar o rosto de Gaara, que estava olhando para ele com paz de espírito. A mão de Naruto foi bloqueada por uma parede de areia. Kankuro. Isso é estúpido, não sei como ele consegue atravessar a areia de Gaplash. Os olhos dos irmãos Sabaku se arregalaram em choque ao verem como Uzumaki segurava o rosto de Gaara, enquanto a areia de Gaara se enrolava em volta do braço do Uzumaki em uma tentativa terrível de esmagá-lo. Temari. Impossível. Murmurou com o choque ainda presente. O Uzumaki tinha acabado de romper a defesa de Gaara apenas com força bruta. Ele foi o primeiro a romper a defesa definitiva de Suna. Ele quebrou o escudo do demônio da areia. Naruto olhou calmamente para o ruivo mais jovem que tentava se livrar do aperto em seu rosto apenas para o Uzumaki acertar o ninja de Suna no estômago com a mão livre, fazendo cair de cara no chão. Naruto. Bah, isso é chato. Espero que isso não seja tudo que você sabe fazer. Sakura, Sasuke, vamos. Ordenou embora todos pudessem detectar a decepção na voz do Uzumaki. Na verdade, o time 7 deixou o local com Sasuke fazendo isso com relutância, já que ele não gostou que o Uzumaki acreditasse que ele era o líder do time. Depois de caminhar um pouco mais, o time 7 chegou à Academia Ninja de Konoha para iniciar o primeiro exame. Sem dizer nada, a equipe entrou no prédio, subindo algumas escadas. Encontrou uma multidão exigindo entrar em uma sala que estava bloqueada por dois meninos. A multidão ficou muito irritada, já que aqueles dois não os deixaram entrar na suposta sala de aula, onde deveriam entrar para fazer a primeira prova. Sasuke. Mas que estúpido, você não percebe que é apenas um genjutsu? Perguntou ele com zombaria e arrogância, fazendo com que seus companheiros o vissem como estúpido. Naruto. Muito bem, cachorro. Você acabou de colocar um monte de cachorros inúteis no teste. Isso vai ser tão chato. E tudo graças à sua estupidez. Ele disse fazendo Uchiha e a multidão eles estavam zangados com ele pelo nome que ele lhes tinha dado. Sasuke. O que você disse, seu bastardo? Ele gritou com raiva enquanto desferia um golpe que foi interrompido por uma mão envolta em bandagens. Você não deveria bater no seu companheiro. Isso não é juvenil. Um garoto de barriga verde e corte tigela com sobrancelhas grandes havia dito. Lee, o que aconteceu para manter os perfis baixos? Perguntou uma garota morena com o cabelo preso em dois coques. Lee, mas tem. O que eu ia fazer não é infantil, disse ele com uma atitude um tanto estranha. Você é estúpido, você se deixou levar pelas suas emoções e tudo por nada. Está mais do que claro que ele conseguiu parar aquele golpe, disse um garoto moreno que, a julgar pelos seus olhos, era do clã Hyuga. Ele havia dito tudo olhando para a ruiva, já que na verdade o Hyuga viu perfeitamente como o olhar da ruiva seguiu o punho do Uchiha. Quando a morena notou a ruiva, um grande rubor apareceu em suas bochechas ao ver tal perspectiva de homem. Lee, ele. Tem certeza? Neji? Perguntou ao parceiro que simplesmente o ignorou. Lee, bem, deixe-me me apresentar, meu nome é Rock Lee Yoshi. Ele se apresentou com fogo nos olhos. Naruto, ok, vou anotar no meu caderno coisas que não me interessam. Ele disse entediado, já que não se importava com quem era de cabelos pretos ou castanhos. Lee franziu a testa ao ouvir o que o Uzumaki disse. Lee, bem, você é Sasuke Uchiha? Ele perguntou a Sasuke, que apenas bufou em afirmação. Lee, que bom! Eu desafio você para uma luta amigável. Ele o desafiou com as chamas nos olhos novamente.
O time 7 e o time 9 estavam em uma sessão da academia onde costumam ensinar taijutsu aos alunos. Ok, Naruto não esperava nada do Uchiha e mesmo assim o havia decepcionado, literalmente. Eles o espancaram sem que ele pudesse sair de seu lugar. Nesses exatos momentos Uchiha está deitado no chão, então Naruto teve que descer da plataforma onde eles estavam com os outros dois membros do time 9. Naruto chegou ao Uchiha. Naruto, ei Sakura, pega. Ele disse enquanto chutava Sasuke e isso o fez se levantar até chegar em Sakura que o pegou em reação. Lee, por que você fez isso? Ele exigiu saber quando viu como o Ruivo tratava seu companheiro, Naruto. Porque eu quero, porque eu posso e porque não tenho medo. Ah, você tem algum problema? Cachorro. Pergunto, subtraindo o garoto, seu lado guerreiro e amor pela luta estão vindo à tona, típico de um demônio. Lee, isso não é maneira de tratar seus camaradas. Ele disse com raiva. Naruto, vejo que você tem um problema, então vamos resolver isso. Ele disse enquanto ficava na frente do garoto de Expand que fazia uma cara séria. Os outros viram isso com curiosidade e sabiam perfeitamente que não importaria o que dissessem, aqueles dois iriam brigar ali mesmo. Fim do capítulo 22. Capítulo 23. Localização: Konoha, sala de treinamento da academia. A tensão no local era pesada e era desconfortável se você não tivesse a compostura certa, enquanto nas arquibancadas estão os integrantes das equipes 7 e equipe 9. Mas no centro da sala está uma ruiva e um cravo com um penteado e corte de cabelo que nas palavras do Uzumaki era constrangedor. Tentem, não deveríamos parar, bom. O barulho ecoou pela sala e quando vimos o que aconteceu e o que causou tanto barulho, os olhos dos espectadores se arregalaram ao ver que aparentemente os dois haviam se atacado ao mesmo tempo e da mesma forma os dois haviam bloqueado o ataque um do outro. O garoto expansivo estava com os braços à sua frente em forma de X, bloqueando o punho direito, e enquanto o Uzumaki estava com o braço direito esticado, o braço esquerdo está bloqueando um chute na sobrancelha. Mas Lee, isso não foi ruim, mas o membro do time 9 não conseguiu terminar seu diálogo quando foi surpreendido quando a ruiva o agarrou com força pela perna com a qual tentou prostituí-lo. Naruto não disse nada e segurando a perna do garoto, ele girou 180 graus e puxou com força o garoto de cabelos pretos para cima dele até, bom. Os espectadores fizeram uma careta de dor ao ver como o homem de cabelos negros foi jogado contra o concreto do chão que rachou com o impacto. O Uzumaki não parou em nenhum momento e começou a jogar o homem de cabelos pretos no chão consecutivas. Lee estava sentindo uma dor de agonia ao sentir seu corpo sendo punido com tamanha brutalidade. Nesse ritmo o ruivo iria quebrar todos os seus ossos. Determinado, o garoto de expansão chutou o ruivo com a perna livre no rosto para fazê-lo se soltar e depois começar a brigar sério, mas o que o garoto de sobrancelhas grandes não contava era que o Uzumaki jogava a cabeça para trás, esquivando-se completamente do ataque, no processo, soltando a perna do homem de cabelos negros. Antes que o homem de cabelos negros caísse no chão, os espectadores assistiram com espanto enquanto, numa demonstração de velocidade, o Uzumaki se posicionava sob o corpo flutuante de Lee. O Uzumaki sublio acertou com um chute duplo que fez o homem de cabelos pretos voar pelos por aí porque em um movimento que só foi visto como um borrão, o Uzumaki apareceu em cima de Lee. Lee mais tarde deu-lhe um chute no calcanhar que o fez bater contra o concreto duro, causando um grande buraco. O time 9 estava em estado de choque. Seu parceiro, que era o melhor genin em taijutsu, foi enviado para comer sujeira por aquela ruiva. Embora fosse verdade que Lee não havia usado nenhuma de suas técnicas especiais, mas o ruivo também não tinha usado nada de especial, já que na verdade só usava movimentos simples. Logo Lee se levantou novamente, apoiando-se no joelho direito com a intenção de ficar realmente sério e acabar com tudo isso de uma vez por todas. Lee, cuidado! O grito de Tenten atraiu a atenção da testa apenas para sentir uma pequena picada no topo de sua cabeça. Quando o homem de cabelos negros se virou para olhar para cima, viu com surpresa uma kunai que estava sendo segurada por Naruto, mas o que realmente o surpreendeu foi que o braço do Uzumaki estava sendo segurado por duas mãos de homens diferentes. Ele reconheceu o primeiro como Itogari, seu Jounin Sensei, o segundo ele reconheceu como Azuma Sarutobi, o Jounin Sensei do time 10 e filho do Hokage. A tensão ficou muito pesada quando os dois Jounins olharam sérios para o ruivo e o próprio ruivo olhou carrancudo para os dois intrometidos que o interromperam no meio de sua tarefa. Azuma, o que você estava planejando fazer?
O barbudo perguntou sério, fazendo um sorriso zombeteiro aparecer no rosto de Naruto. Naruto, bem, você vê, esse penteado e corte de cabelo me parecem ridículos. E como sou alguém gentil e prestativo, queria dar uma mão nele. Ele disse zombeteiramente, fazendo os dois Jounins olharem para ele com inconveniência. Gai não disse nada e soltou a mão do Uzumaki e olhou para seu aluno. Gai, por que você está aqui e não na sala de exame? Ele perguntou sério, algo estranho nele. Antes de lhe responder à pergunta feita por seu sensei, ele foi interrompido. Neji, Lee teve a grande ideia de desafiar o Uchiha e depois disso começou uma briga com o Uzumaki. Disse ele com tom sarcástico e acusatório. Gai olhou seriamente para seu aluno favorito. Lee, Gai sensei. Eu queria experimentar as chamas do Uchiha Sasuke. Ele disse rapidamente tentando se desculpar. O Gai apenas soltou um suspiro resignado e quando ia se despedir do seu time, Naruto, sinto muito por seu merda, mas eu não bati no lado que você faz, então solte a porra da minha mão. Ele disse sério e usando sua força de super demônio puxou sua mão, fazendo com que o Jounin barbudo fosse puxado e então jogado no chão abruptamente. Gai, ele acabou de mandar Azuma voando só de mexer o braço, mas Azuma deve pesar uns 80 quilos. Pensou o mestre de Taijutsu em estado de choque. Azuma, maldito pirralho. Ele rosnou baixinho enquanto se levantava, quando Uzumaki ia se lançar em direção ao Jounin barbudo para fazer uma plástica nele. Ele notou que atrás de Gai havia uma linda mulher de cabelos pretos e hipnóticos olhos vermelhos. Ele se lembrava dela da seleção do time da academia, como a Jounin Sensei do time 8, Kurenai, e então ele soltou Azuma só para ir até a mulher que estava sob o olhar de todos. Ao chegar na frente da mulher ele pôde notar o pequeno rubor que ela tinha em suas bochechas, mas ela ainda estava com uma cara séria fazendo-a lembrá-lo de sua esposa Graifia, algo que o excitou pois apesar de Graifia manter aquela cara séria, isso mudou completamente. Na cama Jack Lucifuge estava fazendo caretas que o faziam amá-la cada vez mais e não parar. Naruto, por que essa cara séria? Esse cara é seu namorado ou algo parecido? Ele perguntou, aparentemente curioso, mas a verdade é que aquelas perguntas tinham um propósito malicioso oculto. A mulher permaneceu em silêncio por alguns momentos, olhando e examinando cuidadosamente o Uzumaki, sem saber que quanto mais olhava para ele, mais aumentava sua atração asiática pelo Uzumaki. Kurenai. Não, ele nada mais é do que um simples companheiro shinobi. Disse ele, fazendo o coração do Sarutobi apertar de dor ao ouvir tais palavras de seu amante e fazendo o demônio Uzumaki sorrir maldosamente mentalmente. Naruto. Nesse caso deixe-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Naruto Uzumaki Lucifer, e eu perguntei se você me daria a oportunidade de convidá-lo para um jantar. Ele disse em um tom tentador e muito atraente. O rubor nas bochechas da mulher de cabelos negros cresceu bastante, tornando-se visível para todos os presentes. Kurenai, claro, um dia desses deveríamos sair. Ela disse com um tom um tanto tímido para a surpresa de Gai, que nunca tinha visto seu companheiro daquele jeito. Mas Azuma viu tudo com dor e ódio ao ver que aquela ruiva havia conseguido em questão de minuto o que ele não conseguia em mais de 10 anos, conseguir que eu lhe desse um encontro. Naruto, claro. Estarei ansioso pelo dia. Mas por enquanto devo ir embora. Tenho uma prova para fazer. Ele disse e num movimento ousado deu um beijo no canto dos lábios de Kurenai que corou como um tomate e fazendo com que outras duas garotas estivessem presentes via a audácia do Uzumaki corando e também com um pouco de inveja do Jounin. Sem dizer nada, Naruto se virou e começou a caminhar em direção à sala de aula onde deveriam fazer o exame, e logo os outros o seguiram, embora um Sasuke teve que se apoiar nas paredes para não cair. Lhe dera uma surra de memória eterna. Gai. Parece que Uzumaki-kun gosta de criar o caos por onde passa. Ele parece um demônio, já que estes são conhecidos por criarem desordem e criarem desespero e caos por onde passam. Assim como Uzumaki-kun, ele disse olhando para as costas do Uzumaki sem saber que suas palavras eram verdadeiras. Azuma. Não é nada disso. Ele é apenas um pirralho estúpido. Disse ele, recusando-se a reconhecer o Uzumaki como algo além de um simples humano. Kurenai. Ele é lindo e também é tão dominante e sombrio. Ele é tão sexy.
Ela pensou enquanto pensamentos não muito santos vinham à sua mente, e embora ela ainda fosse virgem ela não pôde deixar de pensar nela e no Uzumaki fazendo coisas indecentes. Logo as equipes 7 e 9 chegaram à porta da sala de exames. O time 9 decidiu entrar na sala primeiro, mas antes de sair, para surpresa de todos, eles viram como a garota do time Gai deu um beijo na bochecha do Uzumaki quase na boca e depois fugiu, deixando Sakura ainda com mais ciúmes, de quem ela via como tantas mulheres queriam algo com seu interesse amoroso. Embora não dissessem isso em voz alta, ela não era mais a mesma fã de antes. Depois que o time 9 entrou na sala de aula, o time 7 ficou alguns minutos do lado de fora da porta até decidirem entrar, e no final foi o que fizeram. Assim que entraram na sala de aula, instintos assassinos os atingiram e olhares ameaçadores foram fixados neles, um pouco de seu próprio instinto assassino, fazendo com que todos o vissem diretamente. Alguns olharam para ele com medo, outros com espanto, outros aqueles que não conseguiam manter o autocontrole ficaram chateados, mas houve quem olhasse sério para o Uzumaki. De um lado da sala você podia ver um grupo que, a julgar pelas bandanas ninja, era de Iva. O que você acha dele, Korotsushi? Alguém da multidão perguntou a uma jovem de cabelo preto curto. Korotsushi. Ele é forte, bastante forte eu diria, disse ele olhando seriamente para o Uzumaki, embora se alguém fosse um bom observador poderia ver que havia um pequeno rubor em suas bochechas. Num canto da sala está a equipe Kumo. Omoi, ele parece perigoso, disse ele escandalizado. Karui, sem dúvida, disse ela com cautela, olhando para a ruiva que no seu gosto era fodidamente sexy. E sem dúvida ela não era a única que pensava isso. Se o blush que enfeitava os rostos de seus amigos colegas disse qualquer coisa, e até mesmo a estoica Samui tinha um tom vermelho nas bochechas. A sala de aula estava completamente silenciosa, deixando muitas pessoas desconfortáveis. Mas antes que alguém falasse, o instinto assassino foi vencido por uma sede de sangue que quando todos viram a quem pertencia, notaram que era um ruivo com uma abóbora nas costas e um kanji de amor na testa. O Uzumaki, orgulhoso como Lucifer, não ia se deixar vencer e soltou sua própria sede de sangue, fazendo com que alguns deles desmaiassem e o ruivo mais novo percebesse diretamente, mas com aqueles de Kumo. O povo Kumo ficou surpreso com a sede de sangue que as duas ruivas estavam expulsando. Cuidado gatinho. Uma voz soou na cabeça de Ujito. Ujito, Matatabi? Ele perguntou mentalmente, embora já soubesse que ela era sua inquilina, mas ficou surpreso com seu súbito estado de alerta. Não confie em nenhum dos ruivos. Ujito, por que seria isso? Ela perguntou ao ouvir a tensão na voz da amiga. Eles são iguais a você, os dois são Jinchurikis. Ele largou a bomba, fazendo os olhos de Ujito se arregalarem de surpresa. Os colegas da loira olharam para ela com curiosidade, já que não era a primeira vez que haviam conversando com a Biju, mas a curiosidade deles despertou quando os olhos da loira se arregalaram de surpresa. O ruivo de Suna Tenshibi e o de Konoha Tenkyubi não são os únicos, já que há outro Jinchuriki, mas não consigo localizá-lo exatamente. Ele disse sério, fazendo a loira quase ter um ataque cardíaco por causa do que ela falou sobre seu parceiro de batalha. Ujito, gente, tem problemas, disse chamando a atenção dos colegas. Logo a tensão no local havia desaparecido enquanto o loiro de Suna lutava para acalmar o ruivo de Suna para alívio de todos, já que o Uzumaki também parou de expelir sua própria sede de sangue. O time 7 ficou quieto até ouvir a porta atrás dele se abrir, fazendo a garota de cabelos rosa e negros se virar para olhar, mas o Uzumaki não o fez, pois estava mais ocupado em uma batalha com os caras corajosos estúpidos o suficiente. Olhou nos olhos dele. Vejo que você também participa dessa coisa problemática, disse uma voz preguiçosa. E mastigar, que bom ver vocês. Mastigar, de novo galera, mastigar, disse alguém comendo algo frito. Quantas vezes tenho que te dizer para não falar com a boca cheia de comida? Repreendeu uma voz feminina. Sakura, ele. Shikamaru, Shoji, Ino, ele disse nomeando os recém-chegados respectivamente. Ino, olá testa, ele disse em tom de zombaria, embora não soasse como um insulto e sim mais como um apelido carinhoso. Shikamaru,
problemático. Nara cumprimentou à sua maneira, embora ele mesmo tenha ficado surpreso com a maturidade que seu companheiro loiro estava demonstrando e por não ter atacado Uchiha. Então, Inoichi havia falado com ele claramente sobre aquela suposta paixão, e isso era suposto desde que a própria Ino percebeu que o que ela sentia não era amor. Vejo que estamos todos aqui, disse uma voz atrás de todos, mas... Isso mesmo, disse uma voz feminina. Seus olhares se voltaram para de onde vinham as vozes. Ino. Uau! Kiba, Hinata, ele disse inicialmente com certo aborrecimento ao mencionar o menino cachorro, mas depois se animou ao ver a garota Hyuga. Kiba, olá! Ele cumprimentou em voz alta, fazendo com que Nara soltasse um suspiro de aborrecimento ao ver sua paz perturbada. Hinata. Olá a todos, saudação chamando a atenção de quem a conhecia, já que ela cumprimentou como se nada tivesse acontecido, sem gagueira ou timidez envolvida. Além do mais, ela parecia bastante confiante. Shino, eu também estou aqui, disse uma voz calma ao lado do Akimichi, fazendo o pobre garoto engasgar com a fritura que estava comendo de susto. Depois que o Yamanaka ajudou o Akimichi para que ele não fosse com San Pedro, eles se prepararam para conversar. Mas, seu desgraçado, pare de olhar para mim como se eu fosse uma prostituta barata. Uma voz masculina extremamente irritada foi ouvida se dirigindo a uma ruiva que soltou um sorriso zombeteiro. Naruto. Desculpe, eu estava lembrando de uma prostituta barata que contratei ontem e ela é muito parecida com você. Ela não é sua mãe ou talvez sua irmã? Ele zombou maliciosamente, deixando furioso o garoto, que gritou com ele. O garoto se jogou em cima do Uzumaki para tentar dar um soco no rosto dele, mas não conseguiu, pois o Uzumaki se esquivou e o fez tropeçar e cair no chão na frente do time de Konoha. Mas antes que alguém diga alguma coisa, o Uzumaki deu um soco no rosto do garoto, que estava no chão, com um soco poderoso, matando-o ao quebrar seu crânio com a força do golpe. O silêncio reinou novamente no local por muito tempo. Sakura. Isso foi necessário, Naruto? Perguntou olhando para o Uzumaki, que estava com um pouco de sangue no tronco e no rosto, e ao mesmo tempo surpreendendo os de Konoha, que não sabiam da mudança do Uzumaki. Shikamaru. Naruto. Fim do capítulo 23. Capítulo 24. Localização: sala de exame Chunin. A atmosfera com o grupo de Konoha estava tensa e pesada, enquanto os recém-chegados viam a mudança do Uzumaki e suas ações. Shikamaru. Naruto. Pergunta surpresa. Naruto. Ei. Kitipoia. Ele cumprimentou calmamente como se não houvesse um cadáver a seus pés e disse que o cadáver havia sido deixado assim por suas próprias mãos. As equipes de Konoha Genin não sabiam o que fazer ou dizer, já que a ruiva, que era considerada a loira mais barulhenta da academia, estava se comportando de uma maneira completamente oposta ao seu antigo eu. Você é realmente escandaloso, soou a voz de um jovem de cabelos grisalhos e óculos de armação redonda. A atenção dos Konohanin estava voltada para o recém-chegado. Shoji, quem é você? Ele perguntou enquanto descobria um pacote de frituras. Desculpe meus modos, meu nome é Kabuto. Ele se apresentou apenas com seu nome. Naruto, o que você quer? Ele perguntou sério, já que sentiu o cheiro de uma cobra alertando o homem de cabelos prateados. Kabuto, não é nada, só queria te dar um conselho, já que vejo que vocês são novatos, e vocês já quebraram a regra mais importante não imposta: não chamem atenção. Ele disse, fazendo com que todos se virassem para olhar para o Uzumaki, que simplesmente olhou para eles com o canto do olho, fazendo com que o Akimichi e o Agurami desviassem o olhar, e o Hyuga e o Yamanaka olhassem para ele com curiosidade. Erro, pois sem saber que se não soubessem tocar bem suas peças poderiam acabar emaranhadas na teia do Uzumaki. Shikamaru. Duvido que você só tenha se aproximado de nós só para nos dizer isso, já que o simples ato de falar conosco já coloca você na mira de todos. Disse ele em seu tom preguiçoso, mas analítico, sem saber que o Uzumaki havia chegado a essa mesma conclusão desde o momento em que o homem de cabelos prateados falou com eles. Kabuto, você está certo. Eu me aproximei de você para propor o acordo de que eu te desse informações sobre os exames e quem participa, porque como você já percebeu, eu sou mais velho que você e ainda sou um genin, e é por isso eu mesmo comecei a investigar tudo o que for possível, e em troca formaremos uma aliança de ajuda que, se eu estiver com problemas, vocês me ajudarão. Ele disse com um sorriso nervoso, ou era isso o que parecia, já que ele tinha que fazer todo o possível para ganhar a confiança dos genins de Konoha para que seus planos
planos não fossem arruinados, embora esse não fosse o plano, já que ele tinha certeza que poderia simplesmente conversar com eles vendo sua bandana ninja de Konoha, eles confiariam nele, mas não foi assim, já que assim que se aproximou recebeu olhares cautelosos, mas o que realmente o fez mudar de plano foi o ruivo, já que ele havia provado ser alguém que mataria sem vacilar, até mesmo seus próprios companheiros de equipe de Konoha e seu próprio time, e os Genins de Konoha permaneceram em silêncio enquanto analisavam as opiniões dadas pelo homem de cabelos grisalhos. Bem, a maioria deles, desde que o certo menino cachorro simplesmente olhou com um olhar um tanto pervertido para algumas das mulheres na sala e mais para algumas loiras com a bandana ninja. Kumo, e o Uchiha simplesmente pensou em como conseguir mais poder. Shikamaru, bem, o time 10 aceita sua proposta, disse ele com certa seriedade. Afinal, ter uma aliança significava ter mais chances de avançar nas provas, e ainda mais se o seu aliado tivesse informações sobre as provas. Shino, o time 8 permanece neutro. Ele disse secamente a decisão de sua equipe. Kabuto, que bom, nesse caso vou te dar informações. Shikamaru Nara, e você? Ele disse para finalizar perguntando ao time 7, que simplesmente permaneceu em silêncio fazendo chegar internamente. Seu alvo era o time 7, Kabuto. Bem, vou te dar informações graças a esses cartões de informações, que contêm informações pessoais dos participantes, sobre quem você quer saber. Já que são 3 de cada você em sua equipe. Você pode perguntar sobre alguém apenas uma vez, então escolha com sabedoria. Ele disse enquanto tirava alguns cartões em branco. Shikamaru olhou analiticamente, começando a pensar em quem perguntar. Espere. Se ele estiver errado, havia um garoto que derrotou o Sasuke. Ele definitivamente era alguém para se levar em conta. Ele sabia que era de um time 9. O nome dele, Shikamaru. Me dê informações sobre Rock Lee do time 9, perguntou ao garoto de óculos, que simplesmente começou a procurar a carta correspondente do garoto. Kabuto. Aqui está ele. Rock Lee, ele é membro do time 9 de Konoha. Ele é um mestre em Taijutsu, já que não tem a habilidade de usar Ninjutsu e Genjutsu. Seus companheiros são Neji Hyuga e tem 10, como Maito Gai como sensei, e até agora eles alcançaram 10 missões de Rank C e 40 missões de Rank D, relatou enquanto os Nara planejavam como se aliar a eles. Kabuto. Quem é o próximo? Ele perguntou enquanto olhava para os Genins de Konoha. Shoji e Ino permaneceram em silêncio, deixando Nara cuidar disso. Shikamaru, após analisar tudo, conseguiu processar tudo e voltou seu olhar para Sakura. Shikamaru, Sakura. Quem foram as causas da sede de sangue alguns minutos antes? Perguntou a Aruno quando estavam prestes a entrar na sala. Quando foram interrompidos, quando sentiram 2 sedes de sangue, e sem dúvida ele teve que levar em conta as causas. Sakura. Ei. Bom, um era o ruivo Suna e o outro era o Naruto, ela disse, surpreendendo os outros com o que a garota de cabelo rosa disse. O olhar da Nara recaiu sobre o Uzumaki, que não lhe deu importância. Shikamaru, me passa a informação sobre a ruiva de Suna, pediu a Kabuto, que fez conforme solicitado pelo Nara. Kabuto. Seu nome é Sabako Nugara, também conhecido como o Demônio da Areia. Sua equipe é formada por seus irmãos e ele mesmo. Desde sua formatura na academia, ele completou missões de alto escalão e cada uma deles. Eles saíram sem um único arranhão, e as únicas testemunhas das lutas foram seus irmãos e Jounin Sensei, já que além deles ninguém sobreviveu para contar a história, e a única maneira de saber essa informação é pelo mesmo Jounin, que costuma ficar bêbado e falar demais. Disse ele, surpreendendo os presentes. Até Naruto ficou um pouco surpreso com o que foi dito. Aparentemente o anão era mais interessante do que esperado. Shikamaru fez uma nota mental para evitar esse time a todo custo. Shikamaru. Bom, agora me dê as informações sobre Uzumaki Naruto, ele disse para surpresa de sua equipe. Mas, Naruto, você duvida de mim? Você tem algum problema comigo? Pergunto perigosamente, deixando os presentes desconfortáveis. Shikamaru, não é nada disso, disse um tanto surpreso com a reação do Uzumaki. Naruto, não é nada disso. Então por que você está perguntando sobre mim? Ele perguntou, fazendo os Genins do time 7 entenderem por que o Uzumaki reagiu daquela forma e também olharam para o Nara com desconfiança. Neji, assim como nós. Disse o Hyuga sério, fazendo uma aparição com o resto de sua equipe, que olhava seriamente para o Nara. Tenten. Você está perguntando sobre nós para encontrar uma maneira de se livrar de nós?
Ele perguntou acusou franzindo testa, fazendo com que os do time 8 finalmente entendessem o motivo do comportamento de seus companheiros e olhando com cautela para Onara, Shikamaru entrou em pânico. Neste momento ele estava sendo vítima dos olhares desconfiados dos outros times. Ele cometeu um erro, um grande erro. Ele perguntou pelas pessoas erradas, já que era mais do que óbvio que perguntar sobre seus próprios aliados traria desconfiança e a desconfiança poderia levar a uma briga interna. E nessa hora ele foi visto com cautela até pelos integrantes do time 8, ele estragou tudo. Shikamaru, não é nada disso. Ele disse chateado, esperando amortecer a raiva de seus companheiros. Shino, bem, isso não parece. Ele disse friamente. Antes de outro evento acontecer, as portas do salão foram abertas por um homem alto vestido de preto e com múltiplas cicatrizes. O homem caminhou calmamente até a frente da sala e todos nas primeiras filas engoliram em seco ao sentirem a presença do homem. Bom, seus lixos, se já terminaram de brincar de boneca, calem a boca e prestem atenção, não estou repetindo o que falo. Ele disse calmamente sem levantar a voz, mas devido ao silêncio da sala todos puderam ouvi-lo em alto e bom som. Logo as equipes deram toda a atenção ao homem que ao perceber isso simplesmente falou. Bom, meu nome é Ibiki e serei seu observador nessa parte do exame. Antes de mais nada, cada membro da equipe pega uma folha que tem um número para atribuir suas respectivas vagas. E eu não quero escândalos desnecessários. Certas pessoas não gostam de recheios desnecessários, ordenou enquanto apontava para alguns chunins que tinha umas caixas que dentro tinha páginas com um número, e no final murmurou, quebrando a quarta parede, sem nenhum escândalo ou imprevisto. Todos os genins fizeram o que o homem com cicatrizes disse. Naruto parecia curioso, já que do seu lado direito estava Hinata e do seu lado esquerdo estava Ino. Logo o Jounin deu as regras do exame e sem mais perda de tempo deu a ordem para iniciar o exame. Assim que o sinal foi dado, todos começaram a resolver suas provas. Se sabiam as respostas por terem estudado ou colado, que era o mais comum, todos estavam fazendo suas provas. Todos menos o Naruto, que simplesmente se deitou em sua mesa para dormir sob os olhares surpresos das mulheres ao seu lado. Localização: sala de espera dos Jounins. Senseis. Os Jounins estavam conversando entre si, fossem coisas triviais ou sobre suas equipes ou sobre si mesmos. Mas ao lado da sala está um Jounin barbudo olhando tristemente para uma mulher de cabelos pretos e olhos vermelhos que conversava com uma garota morena que ele reconheceu como Ana Inuzuka. As mulheres mencionadas estavam falando sobre um certo Uzumaki ruivo, Kurenai. Estou falando sério, Ana, ele é tão lindo e dominante. Ela disse, surpreendendo Inuzuka ao ver uma das rainhas do gelo como uma adolescente apaixonada. Depois de uma boa hora em que a mulher de cabelos negros conversava com a amiga sobre seu amante, a curiosidade de Ana só aumentava ao ouvir a amiga e sem dúvida ela queria conhecer aquele por quem sua futura amiga se apaixonou, a ponto de parecer uma yandere. De volta à sala de exames, ele está nos últimos minutos para terminar o exame. Ibiki. Ei, pirralho, o tempo está acabando e você ainda nem colocou o seu nome no exame. Disse ele acordando Uzumaki e chamando a atenção de todos. O Uzumaki apenas deu um sorriso zombeteiro para Ibiki, que o viu curioso. Naruto, isso é tempo mais que suficiente? Todos olharam para o Uzumaki, interessados no que ele faria para não ser reprovado no exame. Fim do capítulo 24.